nessa aula aqui nós vamos falar de dois assuntos. Vamos começar a nossa disciplina aqui mostrando como que nós vamos preparar a nossa ferramenta, o nosso ambiente aqui. No link das aulas, toda aula está com link aqui para vocês baixarem a ferramenta se vocês não baixaram, tá? Eu conferi, tem versão para Linux, para Windows, para Mac, tem versão para todos os sistemas operacionais. Então procurem o de vocês lá e baixem e instalem, tá bom? Então vamos lá, você vai entrar aqui, né, abrir um projeto, vai abrir esse software aqui, vai aparecer mais ou menos essa tela aqui, tá? Então aqui nesse canto aqui, janela de comandos. Aqui nesse canto aqui, que é o editor, tá? Vai aparecer aqui sem nome. Então nós já vimos lá nas aulas passadas aqui a janela de comando. Eu posso digitar direto aqui na janela de comando, tá? Mas nós vamos utilizar agora daqui para frente o editor, tá? Então esse editor aqui é onde nós vamos escrever os nossos códigos, escrever os nossos algoritmos e ele vai executar. Então vocês viram aqui que na janela de comandos, quando eu coloco A igual a 2, por exemplo, B igual a 3 e dito aqui C igual a A mais B, olha só, em todos esses comandos aqui a resposta já vai aparecendo aqui embaixo, né? À medida que eu vou dando Enter, ele já vai calculando. Eu não consigo voltar aqui no A e alterar esse valor, não é? Então não consigo fazer isso. Tá? Então vou limpar isso daqui. Então nós vamos escrever agora na janela do editor, essa parte aqui do editor, tá? Então o editor é onde eu escrevo o código, escrevo as minhas expressões, operações matemáticas, o que for, tá? Eu posso voltar, editar, apagar, reescrever, bem, alterar, sem problema nenhum, mesmo depois de dar Enter, eu consigo voltar e alterar, e ele só vai executar a lei, fazer as continhas quando eu clicar na opção de executar. Daí ele vai ler sequencialmente todas as linhas e vai executar todos os processos que eu escrevi ali. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou colocar lá A igual a 1 e dou um Enter. Viram só que não apareceu resposta, não apareceu nada aqui. Ó. Eu posso voltar lá e alterar. A igual a 2, tá aqui. Bom, tá muito pequeno isso daqui, né, pessoal? Vamos aumentar a letra. Para aumentar a letra aqui, quando o cursor está aqui dentro, aperta Ctrl e a barrinha de rolagem, olha só. Rola para frente, aumenta, rola para trás, diminui, tá? Então tá aqui. A igual a 2, B igual a 3, C igual a A mais B, por exemplo. Então viram que o meu programa não fez nada, esse código não fez nada, não apareceu resultado nenhum. Então agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui, olha só, nesse botãozinho que aparece aqui, salvar arquivos e executá-lo. Então quando você clica aqui, ele vai salvar esse arquivo aqui. Olha só, apareceu essa janela aqui, tá? Porque o meu arquivo não estava salvo, então eu criei junto com vocês aqui um novo arquivo. Então abri essa janela, salvar como? Agora você escolhe aonde você quer salvar. Eu vou colocar aqui aula 3, 1, tá? Porque nós vamos fazer aqui dois exemplos, aqui, dois arquivos. Então, aula 3, o arquivo 1. E aí você vai em salvar. Quando você salva, olha só, lembra que eu falei? Deixa eu aumentar aqui, ó. Aparece aqui na janela de comandos o resultado. Então, ele vai executar isso daqui que nós fizemos na sequência. Então pega o 2 e atribui esse valor para o A, pega o 3 e atribui esse valor para o B, e aí vem aqui e executa C. O que é C? É a soma de A mais B. Então está feito aqui, ó, o A vale 2, o B vale 3 e C vale 5, que é a soma de A mais B. Então eu posso vir aqui alterar, eu quero A igual a menos 7 e B igual a 12. Viram só? Eu consigo vir aqui na janela e alterar. Clico aqui em executar, ele vai recalcular, olha só, aparece novamente aqui, ó, os cálculos que já foram feitos continuam aqui, mas os novos cálculos, olha só, eu venho aqui, edito e aparece o resultado aqui, ó. Então eu posso clicar aqui e limpar tudo. Viram só? Então é bem bacana, é bem fácil de trabalhar com esse editor aqui, com esse Octave, tá? Então eu posso fazer quantos cálculos eu quiser aqui. C, vamos colocar aqui, ó, D igual
5 dividido por C mais raiz quadrada, essa que é RT, né, de B, por exemplo. Opa, de B. Tá aqui, olha só. Vou lá, mando executar. Apareceu aqui, ó, o A, o B, que eu já tinha definido, C, que é a soma de A mais B, e D, que é 5 dividido por C mais a raiz quadrada de B. Tá tranquilo até aqui, né? Tá fácil isso daqui. Bom, vou mostrar outra opção bacana aqui. Vocês viram que o A e o B, por exemplo, eles não são, eu não calculei esses valores, né? São valores, são constantes. Nosso caso aqui, dentro de um ambiente de programação, a gente vai chamar de variável, tá? Por que variável? Porque quando eu defino o A recebe um valor, mesmo que ó, eu defini que é menos 7. Em todo o meu código ele vai usar o menos 7, tá? Mas dentro do nosso programa eu chamo de variável. Por quê? Porque quando eu defini aquele A, o computador ele reservou um espacinho lá na memória do computador, lá na memória física do computador, para armazenar o valor de A. Então a gente chama de variável. Por quê? Porque eu posso colocar valores ali dentro de A. Então a gente chama isso de variável, tá? Então tudo aqui, mesmo que aquele valor é fixo, o A ele não mexe, é menos 7. Tá? Eu não calculo ele, mas eu chamo ele de variável porque ele vai armazenar um valorzinho na memória do computador, tá bom? Mas olha só, então eu defini que A e B são valores fixos, né? Eu não vou calcular. Então eu não preciso que ele apareça o resultado aqui, eu não preciso que mostre o resultado porque eu já sei, eu defini esse valor. Eu preciso que mostre qual é o resultado, C e D, que é o que eu calculei. Então eu posso fazer isso aqui ó, colocando um ponto e vírgula no final de cada linha. Vocês viram que não é obrigatório, né? Mas eu coloco o ponto e vírgula ali. Quando eu coloco o ponto e vírgula, esse ponto e vírgula está dizendo não escreva o resultado aqui. Ó, vamos refazer? Deixa eu apagar, limpar aqui. Olha lá, vou refazer o cálculo. Tá vendo aqui, ó? Coloquei ponto e vírgula no A e no B. Não apareceu aqui o resultado. Olha só apareceu o quê? C e D, que é os valores que eu calculei, tá? Mas vamos imaginar que o valor de C e D não nos interessa. Eu não quero saber qual que é o valor de C e D desse cálculo. Eu quero saber o valor de F. O que é F? É D dividido por 2 vezes C. Tá? Inventando um cálculo aqui, tá? Então, deixa eu limpar aqui de novo. Então, olha só, eu coloco o ponto e vírgula em todos que eu não preciso conhecer o valor intermediário, eu quero só o ponto e vírgula no meu resultado. Então eu venho aqui e deixo o meu resultado sem ponto e vírgula. Refaço o cálculo, tá lá, ó, só apareceu o valor de F. Bom, então ficou claro isso daqui, pessoal? Espero que tenham entendido esse básico aqui inicial. Peguem alguns aí, refaçam alguns exercícios, tá? Façam alguns cálculos ali, calculem raiz quadrada, potenciação, façam alguns cálculos aí para vocês aprenderem, pegarem como que trabalha com esse software, tá? Então, vamos agora para um exemplo prático. Então, vamos fazer um exemplo aqui, para ficar um pouco mais claro, somente a parte de utilização da ferramenta, tá? E para vocês entenderem um pouco como que nós vamos começar a trabalhar os algoritmos, trabalhar os códigos dentro da nossa disciplina. Então, eu quero aqui, ó, faça um algoritmo que resolva a equação ax² mais bx mais c igual a 0. Simples a equação, uma equação do segundo grau, né, uma equação quadrática. Nós já conhecemos como que resolve, basta isolar o x ali, né? Então fica fácil. Então nós sabemos que essa equação aqui ela pode ser resolvida através daquela formulazinha quadrática. A gente conhece aqui como fórmula de Bhaskara, né? Mas é uma formulazinha para resolver a equação quadrática. Então nós temos que a solução dessa equação aqui é dada por essa expressão, não é isso? Então x é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido, tudo dividido por 2a. Posso reescrever isso daqui da seguinte forma, né? Também um pouco mais, vamos dizer aqui, mais fácil de entender, mais fácil pelo menos de ler isso daqui, né? Vamos colocar aqui essa expressão nessa seguinte forma aqui. Olha só, então chamo tudo que está ali dentro de delta, né?
e o delta é o que está dentro da raiz, que é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, é isso daqui que nós precisamos fazer. Então, eu tenho que pegar essa, olha só, matematicamente isso daqui é fácil de nós olharmos para essa expressão e saber o que tem que fazer. Eu tenho que ir lá na minha equação do segundo grau, pegar o valor de A, B, C, encaixar aqui, fazer o cálculo, não é isso? E encontrar a resposta. Então eu tenho que pegar isso daqui e colocar no computador, colocar lá no meu código de uma forma lógica, uma forma sequencial. E é isso que é um algoritmo, gente. Algoritmo, a gente pode simplificar, né, o termo algoritmo como sendo uma sequência lógica na execução de um processo ou de uma tarefa. Então, toda vez que você define uma sequência lógica de execução de uma tarefa, você está fazendo um algoritmo. Pensa numa receita de bolo, né? Quem gosta de cozinhar aí, uma receita é basicamente um algoritmo, tá? Existe a sequência lógica, os passos sequenciais que você tem que seguir para que aquilo funcione, que aquilo dê certo, né? Senão o teu bolo vai ficar um negócio horrível, né? Então, a gente precisa seguir um algoritmo, seguir uma sequência lógica na solução de um problema. E é isso que nós precisamos fazer aqui. Então, visualmente, nós estamos acostumados aí com matemática, cálculo, olhar isso daqui, essa matemática aqui, e a gente entende, a gente sabe o que tem que fazer. Ah, eu vou ali pegar aquilo dali e colocar aqui, né? A gente usa esses termos, eu pego ali, coloco aqui, passo para lá, passo para cá e pronto, né? Mas quando eu quero que o computador resolva, eu quero fazer um código para que isso seja resolvido, o meu código, o computador, ele não sabe o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer. Então eu tenho que escrever para ele, ó, você vai fazer isso primeiro, depois isso, isso, e chegar nesse resultado, entendeu? Então tem que escrever um algoritmo. Eu tenho que dar um sequencial lógico para resolver esse problema, para executar essa tarefa. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos montar uma sequência lógica, um algoritmo, para executar essa tarefa aqui. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Então nós temos que resolver aqui aquela equação, certo? Então nós já sabemos o que precisamos fazer. Precisamos resolver essa expressão aqui, não é isso? Mas agora temos que definir a sequência lógica para fazer isso. Então o que eu preciso? Vamos olhar nessa expressão aqui, tá? O que eu preciso? Eu preciso encontrar aqui quem que é A, B e C, correto? Então eu preciso definir aonde que será armazenado esses valores, o valor de A, B e C. Então a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é definir o A, vou colocar um valor qualquer aqui igual a 1, B igual a 0, uma equação bem conhecida, e C igual a menos 4, tá? A gente vai dar uma raiz quadrada aqui bem simples, tá bom? Então, olha só, vamos lá. É isso que eu preciso inicialmente, certo? Então, lá da minha equação, olha aqui, dessa equação original aqui, equação do segundo grau, eu tenho o valor de A, B e C, correto? Essa é a primeira informação que eu preciso conhecer para conseguir resolver. Então, consegui, ó, A, B e C. Na sequência, o que eu preciso? Então, eu sei que eu vou precisar resolver isso daqui, certo? Então, olha só, eu defini aqui que esse delta é essa expressão aqui, correto? Então, como eu já tenho o valor de A, B e C, eu vou definir esse delta, tá? Eu vou calcular o valor de delta, que é o próximo passo na minha sequência. Eu posso escrever aqui delta, tá? Essa linguagem, mas eu vou chamar de D. Bom, então D é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, não é isso? Então tá aqui, ó, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá aqui o valor de D, de delta, que eu chamei de D, tá bom? Na sequência, o que nós precisamos? Então eu calculei o valor de delta, o que eu faço? Eu venho aqui e calculo o valor dessa expressão, não é isso? Só que nós temos o quê? Mais ou menos. Então, mais ou menos porque eu tenho duas raízes, não é isso? Então, eu vou ter aquele famoso x1 e o x2. Então, nós vamos definir aqui x1. O que é o x1? É a parte positiva, não é isso?
Então, menos b mais raiz quadrada de delta. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, x1 é a parte positiva. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Se eu colocar aqui barra 2 vezes a, o que vai acontecer? Eu tenho uma soma aqui, não tem? Ele vai pegar essa raiz quadrada e dividir por 2. Tá? Não é isso que nós queremos. Então, eu tenho que fazer o quê? Colocar todo o numerador entre parênteses. E para não cairmos naquela situação lá, vai pegar isso daqui, dividir tudo por 2 e multiplicar o resultado por a ou dividir por 2a. Vamos colocar o denominador também entre parênteses. Bom, calculei o x1, que é a parte positiva, certo? Agora eu vou calcular o x2. O que é o x2? x2 é a parte negativa, então basta vir aqui e alterar esse resultado. Então, é isso. Eu acho que é isso. Vamos verificar novamente aqui se o nosso código corresponde a um algoritmo correto. Então, conhecendo a equação do segundo grau, numericamente eu preciso conhecer os coeficientes, não é isso? O A, B e o C. Pronto, está aqui ó, o bloquinho, conheci os coeficientes A, B e C. Na sequência, eu vou calcular os valores de x. Para calcular os valores de x, eu preciso conhecer o valor de delta. Ah, professor, eu poderia fazer direto aqui, não poderia? Igual está aqui nessa expressão, ó. Poderia também, mas nós vamos ver lá para frente por que eu preciso desse delta aqui. Quando você está trabalhando com algoritmos, com programação, com códigos, é sempre melhor você separar o máximo possível os teus cálculos, os teus blocos de código, tá? Porque facilita muito na hora de encontrar erro, procurar onde que está o erro, até na hora de desenvolver os códigos. Então, preciso calcular o delta. Está aqui o delta, está calculado. Depois que eu calculei o delta, agora eu tenho que fazer os cálculos das raízes, não é isso? Calcula x1 com a parte positiva, calcula x2 com a parte negativa. Então, o coeficiente a igual a 1, b igual a 0, c igual a menos 4 é a equação x quadrado menos 4 igual a 0, que tem raízes mais ou menos 2. Vamos executar agora? Notem aqui, ó, no A eu coloquei ponto e vírgula, no B, no C e no D. Por quê? Porque esses valores aqui destacados, ó, eu não preciso conhecer eles, tá? O A, o B e o C eu já sei. D é o valor de delta que eu não preciso conhecer também, eu não preciso ver o valor dele, eu só preciso calcular ele. Agora x1 e x2 é a solução do meu problema, né? É o que eu preciso. Ó. Então vamos colocar aqui x2. Então eu preciso conhecer, eu deixo sem o ponto e vírgula. Vamos executar? Olha só, x1 igual a 2, x2 igual a menos 2. Está lá, está feito o nosso problema. Se eu colocar aqui menos 9, o que vai acontecer? x1 igual a 3, x2 igual a menos 3, né? Mais ou menos 3. Vamos colocar aqui igual a menos 2. Menos 2 é aquele primeiro problema que nós fizemos, né? Raiz quadrada de 2. Vai dar, olha só, 1.4142 e menos 1.4142. Aí eu poderia alterar aqui 5, b igual a 5. Agora eu já mudei, agora nós vamos limpar isso daqui, né? Olha só, aí encontro duas raízes distintas aqui, ó. x1 0.37228 e x2 menos 5.3723. Então tá aqui, olha só, nosso primeiro código, nós temos agora um código, um programinha que resolve uma equação de segundo grau para nós, encontra as raízes de uma equação de segundo grau. Desculpem, bati no microfone aqui, certo? Bom, eu vou deixar esse código aqui, esse arquivo, na descrição do vídeo, tá? Vocês podem entrar ali e baixar, mas é muito simples, vocês podem procurar ele aqui e você pode criar ele junto comigo aí durante a aula, né? E o objetivo é que vocês façam isso, criem os códigos, vão acompanhando eu criar o código e criem o seu código da sua maneira e comparem com o meu depois, tá? Agora o que eu quero que vocês façam? Atividade para vocês fazerem. Vocês perceberam aqui que se o delta for negativo, o que vai acontecer? Dá uma raiz
negativa. Raiz negativa, se a raiz for negativa, vai dar erro, correto? Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo, pelo menos no conjunto dos números reais não existe. Vamos colocar um exemplo aqui, vamos colocar o 1. Olha só. Opa. Desculpem aqui, o 1 foi uma boa escolha, né? Vamos colocar aqui, ó, b igual a 0, c igual a 2. Essa equação aqui é x² mais 2 igual a 0. Isolando, eu tenho que x² é igual a menos 2, raiz de número negativo. Vamos fazer o cálculo aqui. Olha só. Apareceu aqui a seguinte informação. Como esse software aqui, o Octavio, ele é um software voltado a aplicações educacionais, a estudo, a matemática, ele já apresentou aqui para nós as raízes, a parte real, 0, 0, e a parte complexa, né? 1.41421i, que é a raiz de menos 1, e menos 1.4142i, certo? Então, provavelmente na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer a verificação se aquele número é positivo ou negativo, para não cairmos na situação de uma raiz quadrada, tá certo? Tentem refazer isso daqui. Eu aconselho que vocês tentem refazer isso daqui sem olhar o que eu fiz agora, tá? Abram um novo arquivo ali, zerado, refaçam isso daí e tentem refazer sozinhos para ver se tem alguma dúvida, tá bom? Bom, pessoal, então aqui só para finalizarmos essa aula, vou mostrar aqui para vocês uma outra função que nós vamos utilizar muito aqui no nosso curso, que é a função de verificação ou condicional, tá? Então, o que nós temos aqui? Deixa eu tirar essa parte aqui, para que vocês me acompanhem aqui. Então, nós verificamos aqui que eu tenho aquele delta, certo? Que eu chamei aqui de D. Então, esse delta aqui é o que está dentro da raiz, certo? Então, nós temos uma situação aqui para verificar, né? Verificar se ele é negativo ou positivo, não é isso? Se ele for negativo, não existe raiz no conjunto dos números reais, certo? Existe apenas raiz no conjunto dos números complexos. Então, nós podemos fazer uma verificação aqui, se esse delta aqui é positivo ou negativo. Então, eu vou utilizar aqui uma função de verificação, uma função condicional. Eu vou usar aqui a função if, que significa se. Então, se o D, que é o delta, for menor do que 0, correto? Olha lá, então estou fazendo uma verificação. Se essa condição aqui for atendida, eu poderia colocar outras condições, se fosse igual, maior, menor, certo? No nosso caso aqui eu quero verificar se é negativo, né? Se é menor do que 0. Então, se o D, né, if D menor do que 0, eu vou colocar aqui o que eu quero que ele faça, que o meu código faça. Então, eu quero que, vamos colocar aqui bem simples, eu quero que apareça uma mensagem, tá? Eu quero que ele escreva uma mensagem na tela. Então, vamos colocar aqui print F. Esse print aqui é imprimir, né? Imprima o quê? Imprima uma mensagem. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, olha só, a mensagem que eu quero que ele imprima. Como eu quero que imprima um texto, eu não quero que imprima uma conta, um número, então, o meu texto tem que ficar entre aspas, tá? Então, vamos colocar aqui, não existe raiz real, certo? Então, tá aqui, olha só. Se, né, o D for menor do que 0, if D menor do que 0, o delta é negativo, imprime uma mensagem. Print não existe raiz real, entre aspas, porque é um texto. Caso contrário, né, se a nossa raiz, se esse D for positivo, eu vou usar aqui else, né? Então, se não, esse else significa se não, que seja caso contrário. Então, o que está dizendo aqui? Ó, esse pedacinho. Se o D for menor do que 0, faz isso. Se não, else, esse else aqui então, se não, ou seja, se isso não for verdade, faz o quê? Calcula x1 e x2.
Então tá aqui, else, né, caso contrário, calcula x1, calcula x2 e vai mostrar isso daqui, entendeu? Finalizei as minhas condições, o meu cálculo, não foi? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou finalizar end if, certo? Então tá aqui, ó, if, né, comecei aqui se, a condição C, e aqui eu finalizei a minha condição C, tá? Se D for menor do que zero, faz isso. Caso contrário, else vai fazer isso aqui, end if, finalizou aqui, tá? Poderia colocar mais condições aqui, 3, 4, quantas condições eu quiser aqui. Se eu não me engano, o Octave aceita até 8 condições internas dentro do mesmo if, tá? Eu poderia colocar um if dentro do outro, é bom? Se eu precisar analisar 2, 3 condições, uma dentro da outra, é muito comum quando nós estivermos trabalhando com matrizes, tá? Por quê? Matriz eu vou andar linhas e colunas, né? Então, se uma linha acontecer isso, se na coluna acontecer isso, entendeu? Então eu posso ter um if dentro de outro, tá? Mas então eu vou colocar esse código aqui para vocês, espero que vocês deem uma lida nisso daqui, uma estudada nesse código, tá? Entendam bem esse código aqui, tá? Se tiverem dúvidas, mandem mensagem aí, deixem os comentários ou mandem e-mail para mim, tudo bem? Até a próxima aula, pessoal.